O programa Status recebe a psicóloga humanista Alessandra Dumont. Ela é especializada em dores musculares, faciais, bruxismo e ATM. Que prazer receber você aqui, querida! Que bom estar aqui com vocês, dividir essa tarde tão maravilhosa com esse público querido. Que alegria estar aqui, gente. Obrigada, Mary. Ah, eu que agradeço. Já era para ter acontecido, né, Alessandra? A gente aqui sabe, mas não deu. Então, hoje é um prazer ter você. Certa. Tudo na hora certa. Tudo, eu penso a mesma coisa. Então, que bom que hoje deu certo. Que bom que a gente está aqui com esse público lindo nos ouvindo. E, Alessandra, conta pra gente quem é a Alessandra por trás do Jaleco, como que começou a sua carreira, como que você iniciou essa sua jornada linda. Nossa, né? Senta que lá vai a história, senta que tem coisa para contar. Mas eu comecei com administração de empresa. Eu tinha a ideia de que eu teria que repetir meu pai, de que eu teria que ser a versão feminina dele. Então eu tenho o nome dele, e, portanto, eu deveria ter a carreira dele. Então, fui para administração de empresa. Antigamente, né, gente? Junto com os dinossauros, lá 1000 anos atrás, ainda tinham aquelas Big Six, para quem é da turma de administração de empresa aí. Então, era Price, Arthur Andersen, Coopers. E eu fui trabalhar na Arthur Andersen, que era chiquérrimo, era um emprego maravilhoso. Da minha carreira, era o top one. Todo mundo queria ir. E odiei. Odiei, deprimi. Eu só chorava, detestava. Aí comecei, gente, esse negócio não é pra mim, eu preciso dar um jeito. E numa festa de aniversário, minha tia falou assim, por que você não procura cinesiologia? Eu falei, hein? Ela falou, eu tinha uma dor de coluna aqui, deu um jeito na minha dor de coluna, sarou. Eu falei, tia, eu não tenho dor no corpo, eu tenho uma dor de alma. Tem uma dor de alma que é enorme, assim, infinita. Ela falou, não sei o que é isso, não, mas vai lá que você vai gostar. Bom, fui lá e o negócio era extraordinário, era muito curioso, era muito interessante. É o movimento muscular relacionado às nossas emoções. E aí saí de lá menos angustiada, fiz o meu tratamento e comecei a pensar, eu quero trabalhar com isso aqui. Eu quero fazer isso aqui, eu quero dar um jeito. Você já gostou de cara? De cara, o negócio é muito interessante. E eu estava muito angustiada, eu não queria administração de jeito nenhum, queria dar um jeito de escapar. Nesse momento, eu já tinha saído da Arthur Andersen e estava trabalhando na Telemig Celular, quando o celular chegou no Brasil. Então, era de novo um emprego maravilhoso que todo mundo queria. Todo mundo queria. A gente ganhava o celular da empresa, pendurava aqui no cinto. Era assim... Já fazia propaganda ali. Status, assim, da cabeça aos pés. Nossa. E eu detestando, e deprimida, e achando ruim, não queria. Gostou também disso? Ah, imagina eu, toda neon, num escritório fechado, de terno, cinza, com sainha toda apertada. Não dava. Aquilo, sabe, não ia ter São jeito. Paulo mesmo, ali? Não, ainda era em Belo Horizonte. Ah, tá. Aí casei e mudamos pra cá e eu comecei a trabalhar com a cinesiologia, que é esse movimento muscular aliado às nossas emoções. Que é uma coisa mais ou menos assim, por que você tem dor no braço e não na perna? Por que o outro, quando fica muito nervoso, dá dor de barriga e você começa a chorar? Então, como que a gente recebe as emoções e como que esse corpo digere e externa aquilo que a gente está sentindo? E aí comecei a pensar, eu preciso estudar fisioterapia, porque eu preciso entender o movimento muscular, né? Eu preciso entender do que a gente está falando, que musculatura é essa, né? Onde que cada músculo faz, onde você começa ficou e termina. curiosa, né? Fiquei curiosa e fui fazer, aí já aqui em São Paulo, fui estudar fisioterapia. Aí adorei, porque aí é um universo de anatomia, de fisiologia, de pôr a mão no corpo, de entender aquele movimento, mas não tinha associação nenhuma com as emoções. Então eles olhavam para o corpo como uma máquina de fazer, né? Como uma máquina de andar, como uma máquina de se mexer. Sim. E eu, com aquele passado, pensava, tem algo a mais aí. Falta alguma coisa. Falta, E aí fui estudar psicologia. E aí pronto. Aí a alegria foi geral. Lá aí, mesmo? Aqui em São Paulo. Daí você veio para São Paulo. A gente já tinha se mudado, eu tinha me casado, mudei pra cá. Já estudei fisioterapia aqui. E aí já emendei na psicologia aqui também. Olha! Aí apaixonei.
Aí, de cara você já se apaixonou? Aí apaixonei. Aí de verdade eu apaixonei, sabe? Aí apaixonei. Aí você começou a ligar os pontos, Aí, entender tudo isso, falou, comecei é a ligar aqui os a minha pontos. praia. É. E aí quando a gente vai chegando perto de formar, você precisa entender que área da psicologia que você quer mexer, né? Porque tem 3 grandes áreas, que para os leigos talvez não faça a menor diferença. Mas para quem é estudante de psicologia, esse negócio fica sempre... Né? As pessoas falam assim, qual é a sua abordagem? Vocês já devem ter ouvido isso demais. Muito. E aí tem, então, a humanista, a psicanalítica, que é a psicanálise, e a comportamental, que é hoje a que está mais na moda. E eu sou muito humana, né? Eu sou muito humana e eu gosto de entender a vida como ela é, como uma vida dinâmica. Então, o que acontece é que a psicanálise, ela tem um foco no passado, né? Pai, mãe, infância, essa coisa, né? O TCC, que é a sua história, né? O TCC, que é a abordagem mais comportamental, tem um foco mais numa coisa de fazer, como se eu fosse te reprogramar para aprender a fazer de novo a mesma coisa. E a humanista, gente, olha, para os psicólogos que estão aí, eu estou dando uma visão grosseira, só para quem não é da área para poder entender. Para poder entender, tá certa. E a humanista, ela mescla esses 2 mundos. Então ela pega o seu passado com foco no presente, em reconstruir esse presente. E a psicologia humanista, ela vem, a minha especialidade é logoterapia, que vem daquele Viktor Frankl, sabe? Sim. Um judeu que sobreviveu a 4 campos de concentração. Que absurdo. Uma coisa que assim... loucura. Não, a gente não consegue nem imaginar. Nem imaginar. E aí ele fala uma frase que é muito interessante, que é o seguinte... se a gente não consegue encontrar um sentido para a vida, dê o sentido para a vida. Então, assim, a vida, talvez o sentido não venha pronto, talvez ele não caia no seu colo, talvez não seja, assim, aquela coisa tão fácil, mas então, dê esse sentido para a vida. E essa abordagem vem muito de encontro ao começo lá da medicina chinesa, que é exatamente o que eles acreditavam, que as coisas têm um sentido, que a nossa existência tem um propósito, Sim. que esse propósito tem que estar a serviço do mundo e da humanidade, e que quanto mais a gente entende esse propósito e põe esse propósito a serviço da humanidade, mais a gente se realiza como ser humano. Aí eu pensei, pronto, né? Fechei o ciclo. Fechou o ciclo. É. E foi assim, então começou assim a sua história. Então hoje eu sou psicóloga clínica, né? Psicóloga clínica humanista. E atende aqui no Alphaville, São Paulo, como que atendo aqui em Alphaville, São Paulo, se muito necessário, e online. Que assim, aí eu tenho pacientes do Rio, tenho pacientes de Boston, tenho pacientes do Nordeste, sabe? Pessoas que realmente precisam online ou vem como Não, que é? online. Online. Online, uma delícia. Aí é muito bom. Eu sei, agora tem essa facilidade, né? Pois é. Uma coisa que aquele problema da Covid, né, que todo mundo sabe, foi um ganho, né? Essa coisa de trabalhar em home e também ter online. A Covid foi um grande problema, né? Verdade. Mas trouxe esse ganho para nós, assim. Talvez de uma outra maneira eu não conseguisse atingir essas pessoas, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes da Holanda. Que bárbaro. Eu falo holandês. Então, porque eu falo holandês e tive amigos na Holanda, hoje eles sabendo que eu sou psicóloga, eu tenho clientes na Holanda. Então, assim, se não fosse online, não teria outro jeito, né? Gente, você viu que delícia essa conversa? Mas olha, vamos para um rápido intervalo e eu já volto com muito mais Alessandra para vocês. Estamos de volta aqui com a Alessandra Dumont, essa linda que vocês já viram no primeiro bloco. E agora a gente quer saber mais dela, né? Alessandra, fala uma coisa para mim. Existe uma relação direta entre as emoções e as dores físicas. Agora, como isso se manifesta no corpo? Gente, essa pergunta ela é boa demais, porque é assim. Por que você tem dor de cabeça e o outro que passa pelo mesmo estresse dá dor no braço ou dá dor na perna, né? Então, isso é uma forma que a gente tem de elaborar as emoções no corpo. Um pouco desse conhecimento vem da medicina chinesa. Lembram dos 5 elementos, né? Quem assistiu o filme Divertidamente aí vai saber do que eu tô falando. Nós temos 5 emoções básicas, né? Então, a alegria, a raiva, a tristeza,
o nojo e o medo, não é? Aqueles 5 personagens do Divertidamente. E uma destas emoções é a nossa emoção de choque. Então, quando você recebe uma notícia muito ruim, uma dessas 5 emoções vai ser o seu painel de combate, vai ser o que aparece primeiro, né? E cada uma Dependendo da notícia. Dependendo da notícia, às vezes não. Às vezes a gente tem essa emoção de proteção como a primeira forma de reagir. É por isso que algumas pessoas reagem tão agressivamente de uma primeira, sabe? A história nem é agressiva, mas a pessoa tem um ímpeto. O primeiro impacto dela é esse. A gente tem essa emoção de proteção, que a gente chama. E cada uma dessas 5 emoções está relacionada a um órgão do nosso corpo. Então, o que acontece? Se a minha primeira emoção é, por exemplo, raiva, eu vou processar esse estresse e manifestar isso no fígado. Então, são aquelas pessoas que ficam com azia, que ficam com a boca amarga, ou que tendem a travar os dentes. Bruxismo. O bruxismo, ele está vinculado ao medo. Ao medo. Mas o medo, ele vem muito combinado com a raiva. Porque se a gente não pode nem lutar e nem fugir, o que você faz? Range os dentes. Range os dentes. Então, essa combinação das emoções com a musculatura do corpo, eu acho que é uma das formas mais íntegras, mais humanas da gente olhar o ser humano. A medicina, de forma como ela veio evoluindo, e tinha que ser desse jeito, não tinha como ser diferente, nós somos inúmeros habitantes sobre a face da Terra, então não tinha outro jeito. Mas ela foi ficando segmentada. Então, assim, um cuida do cotovelo, o outro cuida do joelho, o outro cuida do da coração, dor de cabeça, da enxaqueca. Exatamente. Eu, por exemplo, não sou enxaqueca. Pois é. Eterna enxaqueca. E talvez a origem da sua enxaqueca não seja neurológica. Então, se a gente tem uma enxaqueca, naturalmente você vai procurar o neurologista. É o que eu fiz e eu acredito exatamente no que você está falando. Eu mas acho bárbaro essa área. A origem pode não estar aí, né? O gatilho pode não estar aí. Então, a ideia do corpo combinado com as emoções é um trabalho de investigação, sabe? Exatamente. E vasculhando. Investigativo. E procurando quem é você atrás do personagem que a gente veste todo dia. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo o papel de entrevistadora. Mas quando eu for para casa, eu faço o papel de mãe, não é? E quem sou eu? Quem sou eu, o meu ser humano, atrás de tantos papéis? Atrás da profissional, atrás da pessoa... A sua história. A minha história. O jeito que eu vejo a vida. De como você veio, de tudo que passou, de toda a sua vivência, desde pequena. O jeito cada que eu um é cada um. Exatamente. Né? As impressões do outro. Exatamente. Então, como eu escuto o que você diz, tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer muito, que é assim, não importa o que você diz, eu quero saber o que você não diz. Né? Eu quero saber o que está oculto atrás das palavras. Então, isso é o que faz, é o que ativa os nossos gatilhos internos com a sua emoção de combate, a que está primeira na fila, que vai ativar o seu órgão de choque, que vai te fazer reagir de uma determinada maneira. E sempre tem um órgão de choque? Sempre tem. Por exemplo, eu sempre tô com enxaqueca. Esse é o que acontece na minha vida com o que eu passo, com alguma coisa que eu não consigo resolver. Talvez. A enxaqueca é uma consequência. Isso, então tem uma coisa consequência. Antes. Por exemplo, ranger os dentes. Tem uma coisa antes. Tem uma coisa antes. Então a enxaqueca, ela não é o órgão de choque, ela tem uma coisa antes. Ou o fígado. Então, se o seu órgão de choque é o fígado, a consequência é enxaqueca. Ah, olha só. Por isso que aqueles remédios para digestão, eles põem lá azia, má digestão e dor de cabeça. Porque na hora que ativa, né, na hora que a gente ataca o fígado, ataca a dor de cabeça. Então, se tá com dor de cabeça, olha pro fígado. Então vai primeiro pro fígado, faz de conta, nesse caso. Vai primeiro pro fígado. Coitado do meu fígado. Ou pra boca. Ou aqui pra mordida, ou pra boca. Ou pra mordida. Então a gente começa a olhar pra gente de uma maneira mais humana. Porque atrás dessa pessoa tem um monte de sentimento. Atrás dessa dor tem uma linguagem que precisa ser decifrada.
Então não é só assim, tô com dor de cabeça, toma Neosaldina. Não, não é isso. Vai ficar a vida toda tomando o é. remédio forte, forte, forte. Exatamente. E cada vez você vai tomando mais, necessitando mais, mas você não resolve a causa. E não aprende a lidar com o problema. Porque a questão é, se eu tenho gatilho no fígado, então se a minha primeira emoção de choque é a raiva e eu tenho gatilho no fígado, o que eu preciso entender? Né? Que a raiva, ó, agora lá vai uma boa, hein? A raiva é a nossa emoção mais impulsiva que a gente tem. É o nosso impulso de fazer, o nosso impulso de acontecer no mundo. Então, se eu vejo a raiva pelo viés positivo, eu consigo ter aquela força motriz de ação. Por exemplo, nos esportes, quando um time combate com o outro, eles primeiro se insultam, né? Se a gente tem aqui Palmeiras e São Paulo, primeiro eles se agridem, se insultam. Ah, você é isso, você é aquilo e sei lá o quê, não é? Então, um com raiva do outro, eles entram em campo e se combatem. É com esta força emocional que a gente não é com amor. Não é com... Imagina dois boxeadores. Eles precisam antes se insultar e eles precisam usar dessa energia de raiva para se combaterem, senão não tem como, né? No viés positivo, a raiva é a nossa admiração. Então, quando eu penso que você fez e aquilo é o que eu quero também fazer, eu me inspiro em você e com essa força de ação eu vou para o mundo, para realizar. Então, tudo na vida tem um lado bom e um ruim, tudo tem um preto e um branco, tudo é feio e bonito, tudo, né? Tudo tem os dois lados. Os dois lados, exato. E a raiva também. Então, ela tem essa força de combate e tem essa força de inspiração. Então, se o seu ponto de ataque é o fígado, se dá dor de cabeça, eu posso aprender a usar desta energia de força para me inspirar e agir. Entendo. Olha, é interessantíssimo, né? É muito legal. Por isso que você se apaixonou. Completamente. Você se apaixonou. E é bacana essa área. Até, assim, buscar essa psicóloga humanista, eu acho interessante para muitas pessoas. Nesse foco, eu digo, para ir para isso, para buscar isso. Isso é um aprendizado para toda a vida. A gente aprender a identificar a emoção e a lidar com ela é um aprendizado para toda a vida. E vamos ver se dá tempo de você falar também que você trabalha com outras técnicas. Como funciona e contribui também para o bem-estar? A gente tem, acho que, 1 minuto e meio. Nossa, então eu vou correr. Ó, existe uma técnica de relaxamento muscular para quem morde os dentes à noite. Isso é chamado de bruxismo. De bruxismo. Né? Range os dentes e tal. E eu gosto de aproveitar essa técnica de relaxamento muscular aliado à psicologia. Então, entender o que te faz ranger os dentes, o que te leva a esse estado de tensão tão grande. Nossa. Que você não pode nem lutar e nem fugir. Então, é esse outro lado que você está falando, essa outra técnica. Essa é outra técnica, é isso. Perfeito. Muito interessante, né? Vocês estão gostando? Então, dá tempo só de você tomar uma água e voltar, porque tem mais Alessandra Dumont para vocês. Alessandra Dumont ainda aqui com a gente, que delícia de papo, né? Alessandra, fala um pouquinho do seu livro, O Corpo Não Mente, interessantíssimo! Ai, pois é. Então eu quero que você fale dessa obra. Esse livro conta em detalhes exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, as 5 emoções, como é que cada emoção reflete em cada órgão do corpo, como é que a gente identifica esse movimento e, principalmente, como é que a gente aprende a lidar com essas emoções. Porque não adianta nada você saber que, meu órgão é o fígado, sei lá, se você não entende como lidar com a raiva. Então, esse livro, O Corpo Não Mente, é para que você possa entender a linguagem do seu corpo, que é sempre absolutamente verdadeira, né? O corpo não representa, não mente. O corpo não tem personagem, ele não mente. Não mente. Então a gente tem que aprender a escutar os sinais. Né? E aí, como que vai mudando isso? Tá, a gente aprende, aí... A consciência, a tomada de consciência é a grande virada de chave.
Então, na hora que eu te falo assim, a raiva tem dois polos. Ou você fica furioso e briga, ou você fica incomodado, se admira, se usa aquilo como inspiração, se inspira e corre atrás do seu. Então, ou você fica com raiva do outro ter e eu não tenho, ou você fica inspirado pelo outro e corre atrás do seu. Isso é aprender a lidar com a raiva. Você vai ter que aprender isso. E o livro te ensina isso. Ensina, e essa tomada de consciência. Porque na hora que você entende que aquilo que eu estou sentindo é raiva, aquilo que eu estou sentindo talvez seja medo, aquilo que eu estou sentindo é angústia. Hoje, por insegurança. exemplo, hoje tudo é ansiedade, né? A gente pegou um monte de coisas diferentes e botamos no balaio de ansiedade. Isso. Né? Então, a gente não sabe mais o que é ansiedade. Então, hoje as pessoas têm vergonha de dizer que tomam antidepressivo e falam assim, eu tomo remédio para ansiedade, porque aí fica bonito. Fica bonito. Aí fica aceitável. Então, o que eu faço com as pessoas é desconstruir esse único palavreado e dar o nome certo para cada coisa. Então, aquilo, ansiedade é isso, medo é isso, preocupação é isso, raiva é isso, inveja é isso. E o que eu faço da inveja? Eu não sinto inveja. Sente. Todos nós sentimos. Todos nós. Todos nós somos feitos do mesmo barro. Todos nós temos emoções boas e, portanto, emoções ruins. Não é? Sim, sim. E a grande virada de chave... É que tem uns que tem mais, é isso? Uns manifestam mais. Uns manifestam mais. Sentem mais? Sentem mais. E manifestam mais. Então, assim, a grande virada de chave é quando sofre mais daí. Transformar. Porque sofre. Sofre. Porque alguns sofre. Não, hein? Não. Alguns não. Eu achava que a inveja sempre, quem sente, sofre. Alguns não. Tem algumas pessoas que têm alguns transtornos de personalidade. Por exemplo, o transtorno da psicopatia, o transtorno de personalidade narcisista, que eles têm muita dificuldade de se conectar com as emoções. Então, eles sentem numa proporção muito menor do que nós sentimos, por exemplo. A forma deles sentirem, a intensidade com que eles sentem é infinitamente menor do que a nossa. Menor? Por isso que eles fazem o que fazem. Por isso fazem o que fazem, porque não tem aquele sentimento, não sente. É isso. Que loucura! Nossa, mas eu acho tão interessante essa área, eu acho maravilhoso, porque é o ser humano, né? É você se conhecendo. Isso, sabe, uma emoção muito interessante da gente também entender, né? Porque primeiro a gente precisa entender, que aí dá aquela virada de chave e você consegue trabalhar. É o medo. Porque a gente pergunta assim, né? Para os ouvintes aí, quero que cada um responda dentro do seu coração. Qual é o contrário de medo? A primeira palavra é coragem, não é? Exatamente. Não, senhora. Não, o que é? O contrário de medo é confiança. É autoconfiança. O contrário de medo é autoconfiança. O contrário de medo é autoconfiança. Que coisa. Então, quando a gente aprende a entender que aquilo que eu sinto é medo, eu me conecto com a fonte da minha autoconfiança e transformo aquele negócio. Nossa. Então, por exemplo, preciso de falar em público, preciso de fazer uma apresentação, preciso de fazer uma palestra. O que você está sentindo? Ansiedade? Não, você está sentindo medo. É medo. Medo da plateia, medo da exposição. Vai gravar, medo do fracasso. Olha, medo de alguma coisa. De qualquer coisa. Tá. Quando eu me entendo que aquilo que eu estou sentindo é medo, eu posso conectar com a fonte da autoconfiança. E aí é o antídoto. Que você vai virar a chave. Virar a chave, é o antídoto do medo, exatamente. Nossa, que lindo, hein? É muito virar lindo. a chave é melhor. E aí, porque esse negócio de medo não dá. É uma máquina de fazer. Na hora que a gente faz a primeira vez, e ele entende que é esse o mecanismo, identifiquei, isso é medo. Aí, se eu conecto com a minha fonte de autoconfiança, com a minha força, eu consigo ir lá e fazer? Consigo subir no palco e falar? Consigo, então é assim. Pronto, na segunda vez, ele já sabe, o cérebro já sabe o caminho. Então vai ser muito mais fácil de identificar que é medo e de transformar em autoconfiança. Que bárbaro, maravilhoso. E Alessandra, você fala sempre que o sentido da sua vida é ajudar a dar sentido à vida do outro. Eu acho lindo isso. Adoro isso. Não é à toa que é seu isso, né? O que significa na prática? Sabe, as pessoas estão muito desconectadas delas mesmas. Então,
Quando a gente se desconecta da fonte, quando você tira o aparelho da tomada, a energia vai acabando. Vai. A bateria vai acabando. A bateria vai acabar. É isso. E aí? Quando a gente se desconecta da gente mesmo, do que eu sou, do que eu sei fazer. Então, se eu te perguntar, quem é Mary? Você vai me responder, Mary é casada ou não é casada, tem filho ou não tem filho, é a profissional disso ou daquilo? Não, não é isso que eu estou perguntando. Isso tudo você está. Eu quero saber quem é Mary. Porque o que a gente está, um dia vai passar. O que você é, nunca vai passar. Então, eu ajudo as pessoas a encontrarem quem elas são. Voltarem para a essência. Isso entender é que eu sou mais do que minha profissão. Eu sou mais do que meu estado civil. Eu sou mais do que mãe dos meus filhos. Eu sou um ser humano atrás dessa casca. Então, o sentido da minha vida é te ajudar a encontrar quem está atrás de todos esses rótulos. Nossa, que lindo, lindo, maravilhoso. maravilhoso. É maravilhoso. Agora, para a gente encerrar, você com mais de 20 anos de experiência, olha que chique. Quais os desafios mais comuns que você observa em seus pacientes? Existe um padrão, Existe. Alessandra? Vamos falar de relacionamentos? Ai, quem aí? Levanta o dedo. Quem é? Quero ver. Quem aí? Não é o padrão mais comum. As questões mais profundas, Nossa. as dores mais doídas são as relacionadas aos relacionamentos amorosos. Aos relacionamentos. Sem dúvida nenhuma. A gente então pensa, tem esse padrão. É o meu passado com meu pai, com a minha mãe. Não é. Não? Não é. São os meus relacionamentos amorosos. Então eu gosto de dizer que eu ensino as pessoas a namorar. Ah, é mesmo? Porque o divórcio, ele começa no namoro. Para quem não sabe, namorem bem, porque o divórcio começa no namoro. Olha, começa no namoro. Quando a gente vê os sinais e finge que não viu. Todo namoro dá sinais. Todo mundo mostra quem é. Só que a gente naquele afã, não, ele vai mudar. Ah, não, isso vai passar. Aí eu finjo que não vi e tudo bem. E aí uma hora, depois de anos, de 20 anos, de sei lá quantos anos, aquilo fica insuportável. É verdade. Muito bom essa aula com a Alessandra Dumont. Que maravilhoso ter você aqui. Muito, muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada pela entrevista. Tá? Eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou. Eu que agradeço infinitamente. Já tô doida pra voltar. É aquele tchau com gostinho de quero mais. Ai, já que tô bom, doida pra voltar. Que bom que você gostou, Ale. Mas eu tenho certeza que o nosso público também amou. Gente, ó, beijo pra vocês e até o próximo. Beijo pra vocês.